Observaram, irmãos, o que é realmente o poder da Santa Avó Rosa? O que é realmente o poder do nosso querido e estimado irmão Aldo? Poder este que receberam de Jesus, que receberam do nosso Deus. Poder de salvar, de livrar dos males. Mas eu quero, conforme havia dito, dar o ênfase nesta mensagem tão bela, que nos fala, irmãos, sobre a união, sobre viver unido. O irmão Aldo, eu ainda ontem disse isso, e também está registrado aqui, nos seus últimos tempos conosco, não foram meses não, eu digo que até mais de ano, no último ano em que ele esteve conosco nesta terra, se folhearmos os boletins que ele nos deixou, as mensagens que ele nos mandava, nós iremos observar que o seu maior número era sobre união. Era sobre unir a igreja, unir os membros, unir o ministério geral. Era para que estivéssemos todos ligados uns aos outros, num amor verdadeiro, num amor puro, que é o amor de Deus, para podermos vencer as lutas, vencermos as dificuldades desta vida. Porque, irmãos, nesta terra onde vivemos, são constantes as lutas, são constantes as dificuldades que passamos, e nós precisamos do recurso de Deus. Quando eu disse no início do sermão, aliás, no início da reunião, que ninguém esteja aqui por costume, nem por hábito, mas por um amor verdadeiro e puro, é exatamente o facto que nos leva, irmãos, ao objetivo principal aqui, é ter uma vida com Deus, é viver uma vida honrada, é ter um Pai ao qual podemos chamar e Ele nos atende. Ele nos atende de imediato. É ter a segurança de falar: Jesus, irmão Aldo, Santa Avó, nos piores momentos da nossa vida, e receber o que temos de melhor na nossa vida, a proteção, a unção, a virtude desses santos para conosco. E o irmão Aldo sempre nos disse que sem a união isso é impossível. É impossível isso. Que precisamos estar unidos, ligados. Eu mostrei ontem aos irmãos, na vida daqueles 10 leprosos que São Lucas nos mostra aqui no capítulo 17, que eram homens que estavam discriminados, separados, fora da sociedade, que não podiam viver em sociedade mais, estavam confinados por uma enfermidade terrível, que a lepra não era apenas uma doença na pele, ela era considerada naquela ocasião uma maldição. Eles criam desta maneira. E o que fez Jesus? Naquilo que mostrei ontem, quando aqueles homens se unem, quando eles resolvem se unir ali os 10, independente de suas lepras, independente de onde elas eram no seu corpo, mas eles tiveram que se unir, eles tiveram que um falar com o outro, eles tiveram que ensaiar um clamor, ensaiar, vamos ensaiar, vamos ver o que nós vamos falar quando Jesus passar. E São Lucas escreve com aquela clareza, com aquela perfeição, são palavras que ele coloca no Evangelho, muito clara, que ele diz que de longe, São Lucas mostrou tudo, o que acontecia realmente naquela ocasião, como era aquela época. De longe eles clamaram em alta voz, de longe eles pediram a Jesus, e Jesus pôde abençoar. Jesus realizou um milagre extraordinário na vida daqueles homens. E eu disse isso ontem. Jesus aparentemente, eu disse aparentemente, ele não teria feito nada quando ele diz, vá ao sacerdote. E eu digo mais ainda, eram sacerdotes que nem faziam parte da nova aliança. Dos tais até muitos daqueles lá estiveram presentes na acusação contra o próprio Jesus. Mas Jesus mandou lá, vão lá, vai no sacerdote.
E naquele mesmo momento eles receberam a bênção. Até porque como Jesus iria mandar se eles não podiam se apresentar? Se eles estavam discriminados, separados. E Jesus mandou. Se ele mandou é porque ele vai curar. E ele curou na mesma hora, no mesmo momento, para que eles pudessem ir. Irmãos, nós precisamos crer no irmão Aldo assim. Nós precisamos crer no Espírito Consolador assim. De todo o nosso coração. Mas se unirmos verdadeiramente, tendo um amor fraterno, um pelo outro, não querendo ser melhor, irmãos, não tendo orgulho, não querendo achar que sabe mais, que pode mais, porque eu sei mais, porque eu sou melhor, porque aqui eu canto mais, eu prego, aqui eu sou pastor, eu prego demais. Não, irmãos, não é nada disso. Nós, sem a unção que vem de cima, quando o apóstolo São Paulo prega aos Colossos e fala, buscai as coisas do alto, ele nos manda buscar em Deus, ele nos manda buscar no céu. Se não buscarmos lá, vamos estar vazio. Não tem pastor que prega bem, não tem corista que canta bem, não tem solista que canta bem, não tem tocador que toca bem. Não existe. Sem a inspiração, sem a bênção, sem a unção de Deus, é impossível, meu irmão. É impossível. Nós precisamos estar unidos, exatamente para isso, mostrando o melhor de nós para nós mesmos, e que o nosso Deus contemple, porque Ele está dentro de nós, Ele colocou em nós. E a palavra do Evangelho nos diz isso, vós fostes selados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo fala isso com uma franqueza. Vós fostes selado, vós fostes marcado, vós fostes escolhido, vós fostes carimbado. Você precisa ter o Espírito Santo dentro de você. Eu sempre tenho dito isso nas pregações que tenho proferido ao povo apostólico. Nós somos diferentes. Quando falamos, somos um povo diferente. Somos um povo que buscamos em Deus, diretamente do reino dos céus, através do recado de Deus, sob a inspiração dEle. Quantas vezes nós ouvimos criaturas falar que não estava. O Espírito Santo não estava de posse hoje. Hoje em tal lugar, o Espírito Santo vai vir, Ele chegará. Nesta igreja não. Nós pregamos diferente. Pregamos o Espírito Santo Consolador formado porque recebemos de Jesus, é promessa dEle. Ele promete, deixa isso claro em João 14, 15 e 16, com muita clareza. Ele não estava falando dele próprio. Enviarei um outro, como poderia o próprio Jesus, dentro da mais perfeita sabedoria dos céus, falar dele mesmo dizendo que era outro. Eu enviarei o outro Consolador. Ele disse, o mundo não conhecerá o pecado, quem estiver em pecado, quem estiver em situação terrível, vivendo no mundo, não conhecerá, mas vós conhecereis, porque habitará convosco, estará convosco e falará, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, tudo. Ele deixou isso claro. E nós recebemos este Espírito Consolador. Daí o momento em que aceitamos, o momento em que fomos batizados no Espírito Santo, nós recebemos, no momento em que aceitamos esta igreja, no momento em que aceitamos este Consolador, no momento em que aceitamos o sucessor deste Consolador, o nosso querido Primaz, na nossa vida, nesta igreja, como santo de Deus, o que nos acontece? Somos selados, fazemos parte deste selo, daí o grande diferencial. Somos marcados. E é muito interessante, irmãos, é muito interessante mesmo, porque quando São Paulo nos fala, quando ele nos relata sobre este assunto, que ele nos diz que nós fomos marcados, fomos selados pelo Espírito Santo, e ele diz mais ainda, o Espírito Santo que é o penhor da vossa herança. Eu fico, mas muito feliz, eu adoro pregar sobre isso, falar desta unção.
Eu adoro exatamente porque Paulo, embora ele fosse um teólogo, ele falou como advogado. Ele usou um termo jurídico. Ele usou o termo penhor. O Espírito Santo que é o penhor da vossa herança. Ele nos fala, irmãos, de uma linguagem jurídica, que Deus penhorou o Espírito Santo por cada um de nós. Ele nos diz que esse Espírito Santo precisa estar dentro de nós. Nós não temos hora, momento, dia, semana, mês para receber este Espírito Santo, não. Ele precisa, ele deve, ele tem que estar dentro de cada um de nós. Irmãos, quanta alegria, quanta felicidade sabermos nós que somos este povo escolhido e preparado. Quando nós vemos São João lá no livro do Apocalipse, ele nos falar, o dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. Irmãos, aquele homem que foi o último de todos aqueles, aquele que foi o único que não morreu martirizado, morreu preso, ilhado, lá na ilha de Patmos. Aquele que teve a honra e a glória do nosso Deus levá-lo, arrebatá-lo e fazer com que ele visse e mostrar para ele. Não foi o que ele escreveu, o que ele ouviu de João, de Paulo, de Tiago. Não. Deus mostrou, Deus falou com ele. Quando ele escreve o livro do Apocalipse, é palavra de Deus vivo. É recado do céu. O dia vai chegar que Deus reassumirá todo o poder, dando galardão aos santos e profetas. Ele era o último de todos. Mas deixa estar que São Paulo também, muito antes, muito. Lá nas cartas aos Coríntios, ele também escreve uma determinada ocasião, quando ele viu o pecado dominando, entrando nas igrejas, inclusive um assunto que falamos hoje aqui, no início da reunião, sobre as danças, sobre os costumes errados. E ele escreveu o quê? Naquela carta aos Coríntios? No fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus. Vamos comparar esta palavra de São Paulo, no fim Jesus entregará o governo de um povo a Deus, com aquela lá nas últimas páginas da Escritura dita por São João, de que o dia chegaria em que ele reassumiria o poder. E às vezes eu digo à igreja, reassumir, irmãos, para que possam entender, eu gosto de explicar. Não significa que Deus tenha deixado de ser Deus, não. Ele nunca deixou, isso é impossível. Mas ele havia deixado de abençoar o povo, a humanidade, da maneira como ele abençoava. Ele vinha abençoando um aqui, outro mais ali, outro mais acolá, aqueles que permaneciam crendo. Então ele abençoava. Mas quando o nosso Deus reassume este poder, quando ele encontra nesta terra as criaturas que ele, Deus, formou junto com Jesus, com o Filho, e restaura a sua igreja apostólica, aí então ele começa a exercer novamente suas funções. Por isso São João disse, ele reassumirá o poder. E disse mais, dará galardão aos santos do céu e aos profetas. Quantas e quantas vezes nosso santo irmão Aldo nos revelou das visitas dos profetas e dos santos em nossas reuniões. Foram muitas, não foram poucas. Então, o que realmente precisamos para termos essa unção e permanecermos nela? Porque, irmãos, receber algo no momento, olhar, é bonito, é lindo, é maravilhoso. Depois colocá-la dentro de uma mala, em cima de um guarda-roupa, guardar, esquecer e nunca mais olhar. É muito fácil isso. Infelizmente, muitas criaturas, não estou dizendo aqui, irmãos, pelo amor de Deus, não vim aqui para julgar a ninguém. Mas parecem que muitas pessoas se esqueceram, pegaram a disciplina,
pegaram aquilo que Jesus lhe deu, que lhes ensinou, que lhes mostrou, que lhe determinou, e guardaram, colocaram em algum lugar. E depois vão procurar, e às vezes até não acham, mas cadê, onde está? Precisa estar dentro do Senhor, dentro da Senhora, dentro de você, jovem. Você foi selado, você foi marcado, você foi carimbado para isso, para ser unido, para não querer ser melhor, para não querer se aparecer, para não te achar, para saber que é igual, para saber que na hora que esse corpo tombar, nós precisamos ter um lugar para ir. E aí está o grande momento, aí está a grande hora. Tudo naquele momento se define nessa vida que estamos vivendo agora aqui. Por isso, irmãos, em nome do nosso querido irmão Aldo, em nome da nossa querida avó, de Jesus nosso Senhor, eu lhes digo, sejam unidos, se unam, um aos outros. Façam o que o irmão Aldo nos ensinou sempre. Para quê? Para termos mérito, para recebermos de Deus, para na hora que nós pedirmos a Deus, ser de imediato. Recebermos na hora, porque Ele faz isso, irmãos. Quantos milagres desta natureza, como esta mãe. Já imaginaram uma mãe que está lá na sua cozinha, arrumando a sua pia, lavando a louça, quando ela olha para o seu filho, olha na cabeça dele, está aquele maior enxame de abelhas. Quantas pessoas já não morreram de picadas de abelha? Quantos já não morreram? Irmãos, é a morte, é o problema, é uma doença, é algo terrível ali, na cabeça do teu filho. E ela põe o seu joelho no chão e diz: irmão Aldo, santa avó, eu preciso agora do Senhor e da Senhora aqui. E eles ouviram, e eles atenderam. E nenhuma abelha picou aquele garoto. Elas, por onde entraram, foram-se embora. Prezados irmãos, é este o nosso objetivo nesta igreja. É estar unidos, é sabermos perdoar, é sabermos amar, é sabermos viver em harmonia com o reino dos céus. Em todos os lugares, como está escrito aqui, na escola, é no trabalho, é no lar, principalmente no nosso lar. Existem momentos em que há alguma dificuldade, alguma intercessão, alguma coisa diferente entre o esposo e a esposa, o filho, a filha. Existe sim, é lógico que existe. Mas se houver acima de tudo, como diz São Paulo, se sobressair o amor, tudo vai ser resolvido na base do amor, na base da sabedoria, na base do perdão. Quando uma pessoa, irmão, ela perdoa a outra, o Evangelho nos mostra a alegria de Deus. A alegria de Deus, Deus fica feliz, porque o nosso inimigo fica muito mais quando ele vê ambos intrigados. Nós precisamos estar unidos. E estar unidos é viver juntos, é viver em oração, um orando pelo outro, um pedindo pelo outro, um ter misericórdia, ter amor verdadeiro, fraterno dentro do coração, pelo teu semelhante. Isso é amor, é ajudar, é se esforçar, é poder fazer, não para se aparecer, não para querer dizer eu sou melhor, mas pelo amor que o nosso Deus nos ensina a ter. Irmãos, neste boletim fala de quantos casos, relacionamentos, terminados, acabados, encerrados, por quê? Por falta de união, por falta de um ter coragem de falar para o outro: me perdoa, eu errei, eu sei que eu errei, eu estou pedindo perdão. Quantos são acabados?
Quantos pais, quantos filhos que não conseguem pedir perdão nem mesmo ao pai. Não conseguem falar nem pai, me perdoa, mãe, me perdoa. Eu estou errado, eu estava errada. Irmãos, nós vivemos momentos e dias difíceis nesta terra. Precisamos de orar. Precisamos de falar com Deus. Falar com a Virgem Maria, falar com a Santa Vó Rosa, falar com o Irmão Aldo. Estar unido é estar ligado. É estar junto. E estar junto é amar. Quantos problemas muitas vezes lá no nosso lar. O esposo desempregado. A esposa com problema. A filha, um filho. É na escola, é na faculdade, é no trabalho. Eu pergunto. O Senhor tem orado pela tua esposa? A senhora tem orado pelo teu esposo? O teu filho, que já não quis mais ficar conosco, que já está no mundo. Quantas vezes a senhora levantou 1, 2 horas da manhã, foi à beira da cama dele, lá no quarto dele, ele dormindo, o Senhor ajoelhou e orou e pediu ao irmão Aldo para ir lá, para aproveitar aquele sono dele muitas vezes, e fazer com que ele enxergue o erro dele, para que o irmão Aldo perdoe ele. Quantas vezes eu não quero responder, nem posso, mas de uma coisa eu tenho certeza: ele não podia ter uma pequena febre quando era pequeno, que o Senhor já estava lá ajoelhando e pedindo para o irmão Aldo e para a avó. Eu não tenho dúvida disso. Irmãos, isso é amar. O esposo pode ajoelhar sim na beira da cama, não tem hora não marcada, não tem dia não. Eu vou orar pela minha esposa. Ela hoje esteve um dia aflito, estava nervosa, estava diferenciada, não é o normal. Eu vou orar por ela. Eu posso ajoelhar na beira da minha cama e ela dormindo e eu orar por ela. Ela também pode orar por mim. Pelo filho então nem se fala. Jesus, ele nos mostra, inclusive através de São Lucas também, que a mãe tem poder de bênção para com o filho. Imaginem o que é poder de bênção. Poder de abençoar. A mãe tem esse poder e Jesus mostra claramente esse poder às mães. Porque, diz Lucas, que ele, Jesus, era submisso à sua mãe. E ele repete 2 vezes: e lhes era submisso Jesus, e lhes era submisso Jesus. Então nossos filhos precisam ser submissos a nós. Precisam. Mas nós, pais, temos que estar unidos a eles. Unidos, não importa, irmão. Estão no mundo, não conheceram esta igreja, não quiseram, não ficaram. Vamos nos unir. Vamos convidá-lo, vamos trazê-lo de volta, vamos amar. E só há um meio: união. Orando por eles, oferecendo nossas orações ao nosso Deus, ao nosso Jesus, à Virgem Maria, a Santa Avó e ao nosso querido irmão Aldo, que hoje, nos dias atuais, mais do que nunca, tem feito e realizado grandes milagres e trazido grande número de jovens, de pessoas que já haviam afastado desta igreja, de volta a este santo caminho. Depende de nós. Vamos nos unir e fazer isso. Orar um pelo outro. Ser verdadeiramente unido. Estou em cima do horário. Preciso encerrar. Mas quero deixar aqui o meu agradecimento sincero a toda a igreja. Fiquei muito feliz quando me vi escalado nesta filial pela primeira vez. Espero retornar em outras oportunidades. Espero que os irmãos tenham alcançado o objetivo principal do nosso querido irmão Aldo, para crer ainda mais nele, confiar de todo o teu coração e de toda a tua alma, não fracassar nunca, irmãos, nunca, porque é momento em que nós sabemos que o nosso barco é seguro, mas as ondas, as marés são muito fortes, e se nós não estivermos convictos disso, nós perecemos.
É por isso que lhes convido a amarem o reino dos céus, a obedecerem à doutrina, à disciplina desta igreja, a estarem com Deus, para podermos receber. E sem união não veremos a Deus. O irmão Aldo nos disse isso muitas vezes. Que a Santa Avó, que Ele abençoe grandemente a todos. Nós iremos encerrar esta reunião e eu quero convidar a todos para ficarem